Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui com mais um estudo na nossa página Estudos Eckhart, e para a gente compreender um pouco melhor. Se você está chegando agora, está conhecendo a página agora, seja bem-vindo. Saiba que Estudos Eckhart é uma página de estudos teológicos com assuntos voltados para teologia, filosofia, assuntos mais voltados do dia a dia, sempre no contexto cristão, de cunho cristão. Porém, também temos a página Escola Bíblica Virtual. Na Escola Bíblica Virtual estudamos ali a Bíblia, e o intuito é compreender, conhecer melhor a Bíblia, ter um pouco mais de informação para capacitar você no seu estudo, no seu desenvolvimento, e poder tirar algumas dúvidas suas, e que você possa entender melhor sobre o que a Bíblia tem a dizer. Meu nome é Tione Eckhart e eu estou aqui fazendo sempre isto, passando para você esses estudos de forma a orientá-lo e ajudá-lo. Não esquece de dar o seu likezinho, se inscrever no canal, fazer a marca ali no sininho para que você possa receber as atualizações, e que você também possa colocar as suas sugestões, curiosidades, dúvidas, e o que você achar, comunicar, compartilhar também com as pessoas e escrever para que a gente possa interagir, ok? Agora, no estudo de hoje, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos e vamos iniciar então agora mesmo o livro, nos seus capítulos, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. É importante lembrar que eu falei que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro extenso, são 28 capítulos, então eu vou aos poucos com estudos curtos para que você possa compreender, e assim eu possa estar ajudando e orientando você melhor, de forma que você possa entender o conteúdo e compreender tudo que tem ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma coisa que precisamos entender e relacionar no livro dos Atos dos Apóstolos é que o que acontece ali é após Jesus ter aparecido aos seus discípulos e ter sido levado aos céus. Os evangelhos eles encerram falando que Jesus foi levado aos céus, deu a ordem, e ele deixou aquela ordem bem específica, que consta ali em Marcos 16, 19 e 20, vai dizer, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, veja que coisa importante que o Evangelho de Marcos deixa relatado para a gente, é que eles pregaram em todo lugar. Diz que eles pregaram em toda parte. Após Jesus ter falado e ter ido aos céus, eles pregaram em toda parte. Depois vai dizer que cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Então Deus confirmou a palavra que eles pregaram, o evangelho que eles pregaram, as boas novas, salvação, Deus confirmou inclusive por meios de sinais. E esses sinais seguiam a pregação, que se seguiam. Então veja, uma coisa importante que já começa, o final do Evangelho de Marcos mostra, que ele já começa mostrando um pouco do início do Evangelho do livro dos Atos Apóstolos, encerrando ali, Atos Apóstolos começa daí, mas ele deixa uma coisa interessante, os sinais seguiam a pregação. Eles foram a todos os locais pregando a palavra, e os sinais seguiam a pregação que eles faziam. Então isso é muito importante compreendermos. Isto confirma a ordem de Jesus, que consta lá no Evangelho de Mateus, Mateus 28, 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, há algumas ordens importantes que Jesus deixa: ir, ensinar, batizar, discipular, deixar que o Espírito Santo direcione a vida e ter fé, até a consumação dos séculos, ter fé, guardando. Então isso é muito importante. No Evangelho de Lucas é que nós vamos compreender essa relação melhor com Atos. Por quê? Através dos escritos de Lucas nós vamos entender que Jesus deixou e o que os discípulos fizeram após Jesus ter orientado, e como foi realizado no decorrer daquela época até os dias de hoje. Então nós vamos entender isso, até porque Lucas é o escritor também do livro dos Atos dos Apóstolos. Então lá em Lucas capítulo 24, versículo 45 ao 49, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito,
que o Cristo há de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Evangelho de Lucas, ele vai terminando com essa informação, que ela é muito importante, porque nós vamos entender o que começa a Atos. Lucas continua esse Evangelho, essa escrita que ele fez no Evangelho, no livro dos Atos Apóstolos. Então, versículo 24, capítulo 24, versículo 45, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, o Espírito Santo começou a atuar para que eles entendessem as Escrituras. Uma coisa importante, quando se fala no Novo Testamento em Escritura, está falando do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas e dos livros históricos. Não está falando da Bíblia como nós temos hoje, porque essas cartas, veja, o Evangelho de Lucas tinha acabado de ser escrito, o Atos está sendo escrito, então o Novo Testamento ainda não existia. Então, abrir o entendimento das Escrituras para serem compreendidas é o Antigo Testamento. É muito importante entendermos isso, que muita gente fala que com Jesus o Antigo Testamento morreu. Não, o Evangelho anunciado foi o Evangelho que o Antigo Testamento apontava. E Jesus vem, então, mostrando esse evangélico através do seu ministério. Isso é muito importante compreendermos. No versículo 46, diz o seguinte: ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, ele ensinou o evangelho a ser pregado. Aquele evangelho que está lá em Isaías 53, do versículo 1 ao 12, que vai dizer do Messias levado ao matadouro, vai dizer aquele evangelho que está lá no livro de Isaías, e Oséias 6,2, que diz, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então ele está ensinando o evangelho a ser pregado. Esse que os profetas anunciavam, mostrando que Jesus cumpriu o evangelho. O versículo 47 de Lucas 24 diz o seguinte: e em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, prega o arrependimento para que haja remissão dos pecados e vá. Então, ide, vá para Jerusalém e comece ali. É a ordem de Jesus e eles começaram a fazer. No versículo 48, que diz, vós sois testemunhas destas coisas, ele está dizendo a respeito da responsabilidade e compromisso que os seus discípulos tinham, no caso ali já apóstolos. E no versículo 49, que ele diz, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido do poder, ele está falando a respeito da capacitação. Eu vou capacitar, há uma promessa que Deus deu e há uma ordem. Fiquem na cidade que vocês vão ser revestidos do poder. Então, houve capacitação para pregar o evangelho. Lucas nos dá essas orientações. Então, é muito importante nós entendermos. O evangelho de Lucas e o livro dos Atos Apóstolos são considerados parte de uma obra só. Inclusive era conhecida como a história das origens cristãs. Antigamente eles eram vistos como um único livro. Na verdade, o livro dos Atos Apóstolos é um único livro que tenta apresentar uma narrativa histórica dos tempos imediatamente seguintes à ascensão de Cristo aos céus. Então, ele é como se continuasse a obra. Na verdade, continua a obra, tendo um enfoque agora, a expansão do evangelho anunciado por Jesus. Mas eu não posso pegar, ler o evangelho, os evangelhos, morrer e começar a ler Atos como se fosse um outro livro. Há uma relação dos evangelhos com o livro dos Atos Apóstolos, como nós vimos aqui, que é muito importante. O livro de Atos, ele inicia onde termina o livro de Lucas. Por isso ele é considerado a continuação do evangelho. E é o único livro do Novo Testamento que apresenta essas informações. Nenhum outro apresenta. Então, para que você possa compreender, o livro de Atos, Apóstolos e Evangelho de Lucas estão unidos pelo início também e pela similaridade que existe entre eles. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e você ver lá do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver algumas coisas interessantes. Então, só para você entender, tanto Atos quanto Lucas, eu vou começar por Atos e você depois vai ver ainda em Lucas o que vai constar. Eu vou falar dos dois para você possa compreender. Então, Atos 1:1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, veja, ele escreve para Teófilo. Mas quem é esse Teófilo? Lá em Lucas 1:3 ele diz o seguinte: igualmente apareceu
a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, quer dizer, uma investigação bem minuciosa, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Atos 1 e Lucas 1:3, eles se relacionam. Outro que vai ter é Atos 1:1 e Lucas 1:1 e 2. Né? Ele falou lá, eu escrevi relatando as coisas que Jesus começou a ensinar. Lucas 1:1 e 2 diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, em Lucas ele está falando das coisas. Que coisa? Ele fala, relatando as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, as coisas que ele viu, que ele ouviu, que as pessoas ensinaram. Ele começou a ouvir tudo, e no versículo 3 vai dizer. Então eu peguei, fiz uma minuciosa pesquisa e estou apresentando para você, Teófilo, o que eu achei de importante, que pode ser considerado algo verídico. E Lucas 1:3 e 4, ele vai mostrar que ele enviou esses atos para Teófilo. Né? Então ele vai dizer, igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito. Então ele pesquisou e escreveu, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, Evangelho de Lucas e o livro dos Atos. Para quê? Para que tenha certeza das verdades em que foste instruído. Então Teófilo foi instruído em alguma coisa sobre o Evangelho. Pediu para Lucas ir lá pesquisar. E Lucas foi e fez uma pesquisa bem detalhada. Alguém de confiança de Teófilo. Nós não sabemos quem é Teófilo. Há muitas teorias pelo tratamento de ser excelentíssimo, se é alguém do Império. Não sabemos. Há muitas teorias. Mas Lucas, por ser um médico, uma pessoa culta, foi lá e começou a ver. Então ele fez o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos, que vai apresentar. Então é muito importante nós entendermos isso. Agora vamos ver aí, para a gente entender melhor, o que Lucas pesquisou, para que a gente possa compreender, né? Quais os fatos que ele pesquisou e relatou para Teófilo. Está lá em Lucas 1:3, né? Todo evangelho pregado, ele diz assim: igualmente a mim pareceu, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, desde quando começou, lá quando Jesus vem, quando ele nasce, como foi o nascimento. Por isso o Evangelho de Lucas ele apresenta isso. É muito interessante a gente ver, analisar o Evangelho de Lucas desta forma. É muito importante ter essa compreensão. O que mais ele pesquisou? Os ensinamentos de Jesus, está lá em Atos 1:2, ele diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, ele não apenas fez aquilo desde o início, mas os ensinamentos de Jesus no seu ministério, depois do que o Espírito Santo orientou, e nós vimos ali em Lucas aí falando, que Jesus falou que eles iam, o Espírito Santo ia vir para que eles pudessem compreender as Escrituras, a escolha dos apóstolos e a ascensão. Então, até ele ser elevado às alturas, tudo o que ele orientou para que eles fizessem. Então é muito importante nós termos essa compreensão. Outro que vai ver que lá no versículo 3 diz: acurada investigação de tudo desde a sua origem. Por quê? A veracidade da crucificação e da ressurreição. É muito importante que eles tivessem esse ponto esclarecido. Muita gente não acreditava que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Muitos achavam que era uma armação, uma história, uma lenda urbana. Então ele mostrou sobre isso. Lá em Atos 1:4 e 5, ele vai dizer o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a confirmação de um corpo incorruptível, Jesus ressuscitou e estava lá, eles podiam conversar com ele, tocar nele. A ordem para continuar em Jerusalém, então eles não saíram, ficaram ali, até que o Espírito Santo fosse lá para capacitá-los, para eles continuarem pregando o Evangelho. Então é muito importante que Lucas apresenta isso, tanto no livro dos Atos dos Apóstolos, como também no seu Evangelho de Lucas. Mas nós precisamos compreender. Então veja, há uma importância para Lucas nesse ponto. Qual delas? A importância da ascensão de Jesus. O primeiro ponto que ele vai mostrar, está lá em Atos 1:6, ele vai dizer o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel?
Então ele vai mostrar que os apóstolos pensaram que a ressurreição de Cristo ia trazer um reino novo e acabar com o Império Romano. Então ele vai mostrar a importância de ascensão de Cristo aos céus, que não foi para destruir o Império Romano. Outro ponto importante, né, que está lá em Lucas 1,7, e diz, em Atos 1,7, ele vai dizer o seguinte: respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então veja que Jesus relembra que não é da competência humana saber isto. Ele confirma a promessa de poder, a capacitação dada pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho em todo o mundo. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A capacitação do Espírito Santo é para ser testemunha do Evangelho, para pregar o Evangelho até os confins da terra. E aí, versículo 9 diz, e dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, Jesus ele vai ser levado aos céus de uma forma que eles possam ver, né? E nos versículos 10 e 11 vai dizer o seguinte: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então os discípulos ficaram vislumbrados, Jesus ressuscitou, estava ali. Eles podiam tocar nele, mas ele podia atravessar paredes, ele podia comer. Então tem todo aquele processo que a gente conhece, que a Bíblia apresenta. E de repente ele é levado aos céus. Então eles ficam vislumbrados, maravilhados, mas não entendendo. Aí um anjo vem e vai anunciar. Então eles passam a compreender o Evangelho a partir desse momento. Até então os discípulos não tinham noção do que era o Evangelho. A partir desse momento eles começaram a entender. Então vejam, Lucas ele mostra para Teófilo até esse momento, quando Jesus foi levado aos céus, que eles começaram a pregar. Porque havia uma perseguição dizendo que os cristãos, os discípulos de Jesus, eles estavam criando contenda com o Império Romano. E Lucas está mostrando, não foi nada disso não. Então é muito importante a gente entender esse início que Lucas mostra, tanto no seu Evangelho, quanto também no livro dos Atos Apóstolos. E veja, não é só no seu Evangelho, Marcos também dá esse mesmo relato. Jesus, após ele ter ressuscitado, os Evangelhos param na ressurreição. Comenta um pouquinho das ordens, mas Atos vai dizer, porque Lucas vai falar o que aconteceu. Então é muito importante nós entendermos isso. Espero que você tenha gostado, que você possa compreender, ler, tirar suas dúvidas, colocar novas dúvidas, e aí a gente poder desenvolver mais, ok? Nós vamos continuar no próximo estudo, a partir do versículo 12. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser colocar, fique à vontade. Não esqueça de compartilhar, de dar o likezinho, se inscrever no canal no YouTube ou no Facebook e acionar o sininho para que possa receber as novas informações, ok? Toda segunda-feira nós temos o estudo ao vivo, às 21 horas, no Facebook, pelos Estudos Eckhart, e temos também sempre estudos ali na página do Facebook, estudos bíblicos virtuais, estudos, algumas questões que não estão aqui, que não vão estar na página do YouTube, mas vão estar lá. Você pode participar de qualquer um e divulgar. A intenção é sempre capacitar vocês e ajudar, ok? Que você tenha um bom estudo e até a próxima.